come. Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Computação UES. Meu nome é Matheus Silvino e estamos aí com Antônio Neto. E aí, galera? Gabriel Vasconcelos. Ismael Braga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria de streaming, de serviços de streaming, tanto de filme como de série. A gente vai falar um pouquinho também das streamings de música, focar um pouquinho, comentar um pouquinho, quem sabe lá na frente, de streaming de jogos. E é isso. A UES anunciou através do seu Instagram que a matrícula dos vestibulandos que foram aprovados no vestibular 2020.1, que estava suspensa devido à pandemia, ela irá retornar agora no mês de setembro, assim como a matrícula dos veteranos. Além disso, o Conselho da UES anunciou uma proposta de retorno para o próximo semestre, que deverá ser votada. O período da proposta foi ou no final de setembro ou no início de outubro. Lembrando que ainda não está certo se vai voltar 100% forma online ou se vai voltar meio termo, se vai voltar presencial. Então, qualquer coisa, fiquem atentos aí no Instagram, tanto da UES como no site oficial. Então, galera, vocês sabem que existem diversas plataformas de streaming, tanto de filmes quanto de música. Vários exemplos disso. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão consumindo, o que é que vocês assistem nessas plataformas? Começar a falar que eu sou aquele tipo de pessoa que sempre que vai assistir alguma coisa, nunca assiste algo novo, sempre assiste as mesmas séries. Então, galera, vocês sabem que existem diversas plataformas de streaming, tanto de filmes quanto de música. Vários exemplos disso. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão consumindo, o que é que vocês assistem nessas plataformas? Começar a falar que eu sou aquele tipo de pessoa que sempre que vai assistir alguma coisa, nunca assiste algo novo, sempre assiste as mesmas séries. Aí recomecei a assistir Friends, série de 1900 e tanto. Tô assistindo pelo Netflix. E também estava assistindo alguns filmes da Marvel. Bateu a saudade. Faz tempo que não lança nenhum filme da Marvel, eu estava assistindo. Só que no caso nessa não foi na Netflix, foi na Amazon Prime, outro serviço diferente. A gente vai conversar daqui a pouco sobre a diferença entre eles. Atualmente eu tenho assistido The Umbrella Academy. Quer dizer, na verdade, eu terminei esses dias. No início da série, os primeiros episódios da primeira temporada, eu tinha achado bastante fraca a série. Eu tava assistindo os episódios de maneira bem espaçada, porque não tava curtindo bastante. Mas na metade da primeira temporada, para o fim da mesma, a série embala bastante. Inclusive, a segunda temporada lançou esses dias e eu maratonei em 2 dias. Recomendo. Pois Desculpa, por favor. Momento otaku agora, eu reassisti esses dias Avatar. No caso, eu não lembro se na minha infância, quando eu assistia na TV Globinho, se o anime foi transmitido de maneira completa. Eu acho que foi. Eu descobri. Certeza? Eu acho que foi. Eu lembro de ter assistido quando mais novo inteiro na TV aberta e tudo mais. Mas eu posso estar enganado. Continua. Porque Seria a primeira e a última. eu não lembro de ter assistido Avatar quando eu era criança, então eu descobri que tinha na Netflix esses dias e eu maratonei as 3 temporadas. Além disso, a Netflix colocou nessa última semana os 5 episódios restantes da última temporada de Rick and Morty. Eu iniciei. Tu já tinha assistido? Não, a quarta temporada só tinham os primeiros 5. Porque são 10 episódios, né? A última temporada. Sim. Só tinham os 4 primeiros, quer dizer. São 8 episódios e tinham os 5 primeiros. Eles colocaram os 5 restantes agora, nessa última semana. Não, vou ver depois. E tu, Vasconcelos, tá assistindo alguma coisa? Eu sou o cara que tem um serviço de streaming e não assiste nada, entendeu? Eu fico enrolando. Aí eu não assisto nada. Mas na real, esses dias até que eu assisti mais do que eu tinha assistido ultimamente. Eu assisti. Esse já faz um tempinho.
eu tava mais ou menos numa vibe tipo o Ismael de ver coisa antiga, que eu não vi há muito tempo. Daí eu vi Chaotic inteiro na Amazon Prime. E depois eu vi o. Caraca, que branco. Eu vi na Crunchyroll, que um site de streaming de animes, né? Eu vi um anime antigo que eu nunca tinha visto, que era o Hunter x Hunter. E acho que foi isso que eu vi ultimamente. Geralmente eu não assisto tanto, não, apesar de eu ter acesso. Aproveitar que tu falou do Crunchyroll, acho que a gente já pode dar uma iniciada na nossa conversa. E, tipo, é mais uma pergunta, porque eu não acesso tanto o Crunchyroll. Eu cheguei a acessar um tempo atrás, mas eu não acesso mais, eu não tenho mais nenhuma conta, eu não uso. O Crunchyroll é algo legalizado? É algo que eu sempre tive essa dúvida. Porque tem a parada paga, né? Mas eu lembro de que quando eu usava, você podia assistir sem precisar pagar, você podia assistir só criar sua conta lá e não ter a funcionalidade paga, e ainda assim você tinha acesso a todo o catálogo. Crunchyroll ele é legalizado sim, eles pagam o direito dos animes, eles têm até alguns animes que são dirigidos por eles que foram atrás tipo, dos criadores para ganhar o direito de produzir o anime. E só que eles têm isso aí, que eles liberam acesso aos animes de graça mesmo. Exceto os mais recentes. Só para situar quem não conhece, Crunchyroll é um site, é uma plataforma de stream, né, como a gente está falando, só que ela é mais focada, ela é 100% focada na cultura de anime. Tem animes de japonês, chinês, sei lá, não sei, realmente anime eu não entendo muito bem. Mas enfim, e aí eu acho que é legal a gente já puxar para o primeiro tópico, que é as exclusividades que cada plataforma tem. Você vê, por exemplo, quando você compara Crunchyroll com a Netflix da vida, você vê que a Netflix é muito mais abrangente. Você tem séries originais, você tem séries de super-heróis, tem filmes de super-heróis, tem filmes de comédia romântica, tem filmes aclamados antigos que foram ganhadores de prêmios. Quando você vai entrando, você vai ficando mais específico, por exemplo, como, por exemplo, a Disney Plus, que é outra plataforma. A Disney Plus só tem coisa da Disney, entendeu? É uma plataforma específica da Disney. Você vai ver. Inclusive, ela vai chegar já aqui no Brasil, a Disney Plus. Sim. Que aí eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre a exclusividade de cada um. Você vê, tem várias plataformas, e cada plataforma você vai vendo que tem uma especialização, botando entre aspas, sendo que algumas nem tanto, como a Netflix, que foi a pioneira, a maior. Você tem algo a comentar sobre isso? E a Netflix é uma das que mais varia. O Crunchyroll, por exemplo, que a gente tá falando dele antes, inclusive ele não precisa nem ter conta para assistir, dá para só abrir e assistir mesmo. Eles antigamente era a única plataforma de anime legalizada, né, no Brasil, mas agora a própria Netflix tá puxando anime para eles, que eles botam como originals, né, que são os exclusivos deles, apesar de não ser eles que produziram. A Amazon também, então eu acho que nesse quesito de variedade, os que tem mais são realmente a Amazon e a Netflix, que eles estão realmente, digamos assim, atirando para todo lado, né? Eles estão querendo puxar o pessoal de todos os lados para eles, seja o pessoal do desenho animado, com Rick e Morty, como por exemplo o Ismael citou mais cedo, ou então o pessoal dos animes, com os animes que eles estão colocando agora no catálogo. A Amazon ainda tá com aquela parceria, né? Enquanto a Disney Plus não lança, a Amazon tem direito de streamar os conteúdos da Disney. E não sei, alguém mais tem alguma coisa pra falar sobre isso? Acho que não tem muito pra falar sobre isso em específico, não. Eu tenho pra falar sobre a Crunchyroll, né? Porque, tipo, a gente sabe que é uma excelente plataforma, porque você basicamente tem acesso a todo o catálogo, exceto os episódios lançados naquela semana. E uma semana após você já pode assistir os que foram lançados na semana passada, no caso. Na semana anterior ao lançamento. Então, é uma excelente plataforma. Não, pode terminar, era só isso mesmo. Aproveitando essa comparação, a gente vê quando comparar esses serviços com o que é a TV aberta, por exemplo, ou até mesmo a TV fechada. Como tu disse, saiu um episódio agora de um anime, um episódio novo,
no dia seguinte ele já está disponível nessa plataforma. Uma semana depois ele já está disponível de forma gratuita para a galera. Se você comparar com a TV fechada, por exemplo, que é outro sistema, outro universo, demora muito tempo para um filme que saiu no cinema, um filme que acabou de ser lançado, ou um episódio de uma série, chegar na televisão. E chega de uma forma presa, chega naquele horário, segunda e quarta, às 8h50 da noite, se liga? Eu acho que o começo dessa ideia de ser mais livre, assim, a televisão, que eu acho que talvez até tenha tido alguma influência para começar a surgir os streams, foi a TV a cabo que criou aqueles pay-per-view, né? Você paga e você tem acesso a ver o filme que fica repetindo sem parar, então você meio que pode pagar em qualquer hora. E aí eu acho que os caras tiveram essa ideia. E se a gente fizesse isso e o cara só clicasse e visse quando ele quisesse, sem ter que ver na hora? Aí eu acho que talvez tenha sido mais ou menos daí que veio. Só pegando o gancho do que o Vasconcelos falou, isso da TV a cabo, além disso, eles ainda permitem que a pessoa grave a programação. Então, vamos supor que você tenha que sair e você perca o filme. Você pode deixar lá gravando e assistir quando você quiser. Então, só pra te falar, só algumas dessas operadoras que têm esse acesso, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a Sky, ela tinha você pagava um plano adicional pra ter essa funcionalidade, né? Então, é uma das vantagens do streaming, né? Você também tá pagando, mas você não tá pagando um absurdo quanto era. Eu lembro que era bem mais caro só por ter essa funcionalidade, você ter um gravador na sua TV a cabo, por exemplo. E quando você compara com a ideia de planos das plataformas de streaming, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Netflix, que é o que eu tô olhando aqui. Netflix tem 3 planos diferentes. Tem o plano básico, o padrão e o premium. Os 3, o que vai mudar, tirando o preço, óbvio, né? Porque tem planos diferentes, é a quantidade de pessoas que podem acessar aquela plataforma simultânea. É como se você pagasse preços diferentes para ter um aparelho diferente na sua casa para uma TV fechada. Se eu pagar o básico, eu vou ter 100% do conteúdo que a Netflix disponibiliza. A mesma coisa que uma pessoa que vai pagar o premium. Muda a qualidade de imagem? Muda. Premium, o plano básico é SD, Standard Definition, que é 480p. O plano intermediário é HD, se eu não me engano, não sei se é Full HD ou HD. Enfim, vai variar de 720p a 1080p. E o plano mais alto, que é o Premium, pode chegar a 4K, né? Porque depende da televisão da pessoa. Uhum. Ah, sim. Mas, quando a gente vê a ideia de conteúdo, você vê que não muda nada, né? Então, aí a pessoa poderia dizer, é um ponto negativo para as plataformas de streaming, porque se eu não quiser assistir tais tipos de filme, não TV fechada, eu posso escolher não assistir, eu posso não pagar por aqueles canais. Só que acaba que ninguém nunca fica regrado, pelo menos na minha cabeça, ninguém nunca fica regrado aqueles tipos de filmes padrões. Você geralmente vai assistir uma coisa diferente, ou se você vai estar recebendo alguém na sua casa e a pessoa quiser assistir uma coisa diferente, ela pode assistir, ou com a namorada, namorado, enfim. Você tem um leque maior e você vê que o preço não muda. O primeiro plano, por exemplo, da Netflix é R$22. Pode falar. Eu ia falar que, se você for pensar mais ou menos como no esquema da TV a cabo, é como se cada um desses canais bloqueados da TV a cabo fosse uma outra das plataformas de streaming. Sei lá, uma Crunchyroll, se você quiser ver animes, uma Netflix, se você quiser ver os exclusivos da Netflix, a Amazon Prime, se você quiser ver os exclusivos da Amazon Prime. E eu acho que mesmo que você pague todas essas plataformas, ainda sai metade do preço de uma assinatura de TV a cabo, que hoje em dia eu acho que deve passar de R$100 uma assinatura de TV a cabo. Plano mais básico. Sim. Eu só fico com medo dessa parada, porque a gente compara com o crescimento do preço. É uma coisa de mercado, óbvio. Quando você tem monopólio de uma parada, você pode botar o preço que você quiser. Netflix começou bem baratinho, que era uma coisa nova e tudo mais. Quando foi aparecendo novos serviços de streaming, foi pegando os filmes da Netflix para botar... pegando os filmes da Netflix, tipo, a Netflix
tinha direito de transmitir o filme. Agora outra plataforma foi e pegou. A Netflix foi subindo o preço, assim como outras plataformas. Netflix, se eu não me engano, começou com $5 o preço. Hoje em dia, aumentou, tipo, o plano básico é, tipo, $10, $12, sei lá, uma coisa assim, e o premium é, tipo, $20. Você vê que teve um aumento do preço, entendeu? É pouca coisa, mas se você comparar 5 para 20, teve uma porcentagem grande do preço. E quanto mais plataformas vão aparecendo, mais o preço vai subindo. É uma coisa de mercado. Então eu acho que isso aí é o primeiro grande problema das plataformas. Eu acho que nem tanto, acho que depende muito da plataforma. Eu acho que agora talvez também esteja subindo muito pra gente, por causa do problema da nossa moeda também, né? Mas eu acho, depende muito. Se a gente for ver, por exemplo, a Amazon Prime, se você pagar o pacote anual, sai menos de R$10 por mês. E ela não. E a Amazon Prime não é nem só a plataforma de streaming, né? Você tem várias outras coisas. Eu acho que depende muito realmente do que a plataforma está tendo como objetivo. Mas sim, com certeza, só da Netflix ter ganhado a fama que ganhou, porque hoje em dia todo mundo sabe que é Netflix. Quando a Netflix começou, quase ninguém tinha. Então, é aquele negócio da fama, a fama lhe permite. A fama e conhecimento no mercado lhe permite cobrar mais, né? Tipo, a Apple cobra mais pelo produto dela, ou a Nintendo. Eu acho que sim, acho que é natural, mas mesmo assim, a minha questão é que, tipo, mesmo um dos mais caros streams que eu acho que é o da Netflix é um dos mais caros, você ainda paga muito menos, absurdamente menos do que qualquer canal de TV a cabo, qualquer provedor. Fazendo um complemento dessa comparação entre serviços de streaming e TV a cabo, outro ponto positivo que os serviços de streaming disponibilizam é até uma introdução a novas culturas. Porque, por exemplo, na TV a cabo, eu não sei em outros países, mas pelo menos aqui no Brasil, são transmitidos, em grande maioria, apenas filmes americanos. Já na Netflix você tem um leque de uma coletânea de filmes e séries de outros países. Por exemplo, a gente pode citar o caso de Dark, que foi um sucesso da Netflix e é uma série originária da Alemanha, como animes que são japoneses, enfim, cultura asiática. Sim, eu tô tentando pegar um filme que eu assisti recentemente, essa semana, que é tipo norueguês. Eu nunca imaginei que eu ia assistir um filme norueguês, se liga? E eu tava me pegando assistindo um filme norueguês do nada, tava na Netflix. Uma amiga minha tinha comentado comigo e eu fui assistir. Tipo, amei o filme, se liga? Eu só tô tentando lembrar agora o nome, mas enfim. Pode dar continuidade. O nome do filme era A Caça? Cara, boa pergunta. Pera aí. Mas sim, isso com certeza. Às vezes até tem aqui que tem alguma coisa do tipo, de mais variedade nesse sentido que o Ismael puxou. Eu lembro que há muito tempo atrás, na época do antigo Cartoon Network, tinha também a Animax, que passava animes antigamente, mas na TV a cabo, né? Mas realmente é muito raro, isso com certeza facilita. Se a gente for ver e também, não só isso, mas eles trazem coisas muito mais personalizadas. Se a gente for ver, por exemplo, o Stranger Things, né, que ficou famoso que veio da Netflix, foi feito com base pelo que... Aliás, é o que falam, né? Eu não sei o quanto disso é confirmado, que foi feito com base nas pesquisas da Netflix, do que o público deles mais gostavam, eles pegaram, viram os temas, criaram uma série e deu certo, né? E então acaba sendo um conteúdo não só mais variado, como também mais personalizado também para você, do que você quer ver na hora. Você não é obrigado a ver assistir uma... Como é que se chama? Uma programação que foi definida para você. Exatamente. Você que faz a sua programação. Apesar de que a TV a cabo foi o primeiro a dar mais uma opção, porque tipo, antes você era obrigado a ver a Globo e ver o que estava passando. Aí você começou a ver TV a cabo, que se você quisesse ia ver Animal Planet, ia ver Cartoon Network, sei lá. E agora você tem a liberdade total, né? De ver 100% que você quer. E isso em relação a tudo, né? Que acho que a gente até acaba se vocês quiserem já, ou se vocês quiserem deixar um pouco para depois.
a gente conversar sobre não só séries, filmes e tal, mas tudo que as plataformas de streaming estão dando essa liberdade hoje em dia, né? Que é não só filmes, séries, mas também jogos, também música, tem streaming de tudo hoje em dia. O streaming falando de um jeito bem, não sei se brega é a palavra, mas de um jeito bem brega, acho que streaming seria meio que a palavra do momento, da década. Tem uma galera que quer jogar os jogos mais atuais, mas que não tem um computador bom para jogar. Porque querendo ou não, você tem que ficar dando seu upgrade no computador, você tem que estar acompanhando a tecnologia. Aí o que foi criado lá fora, que no Brasil ainda não chegou. Lá fora foi criado o sistema de streaming de jogos. Se você tiver com a internet boa para isso, você entra na plataforma, você tem a mensalidade lá paga e tudo mais, ele tem uma lista de jogos e você recebe a imagem de outro computador. Um outro computador muito melhor que o seu, ou enfim, no servidor deles, vai streamar para você o jogo que você está querendo jogar e você vai dar os comandos para jogar o jogo. Veio aí para sanar um problema. Tem também o streaming de música, que veio porque antigamente, quando você queria escutar uma música, você tinha que ir na loja de LP, comprar o LP, voltar para tocar no seu quarto. Vou baixar no ForShared. Aí depois veio no ForShared. Pirataria truando toda a galera que criou a música, botava no ForShared e baixava. Aí o MP3zinho, padrão. Hoje em dia não, se eu quero escutar uma música, eu puxo um Deezer, o aplicativo Deezer no meu celular, boto meu fonezinho de ouvido e vou escutar a música que o Taylor Swift lançou essa semana, por exemplo, você lembra? Antigamente, se um artista lançasse uma música ou um álbum novo, você tinha que esperar chegar o disco na loja para você ter que comprar e ter acesso. Hoje, vamos supor que um artista lance uma música agora. A gente vai ter a certeza que essa música vai estar no Spotify. Vai estar em todo canto, Spotify, Deezer, YouTube. Exatamente. Tudo que tiver direito, a música aparece. E eu acho que isso é legal também, nesse sentido de, tirando o lado do consumidor da gente, de ter uma facilidade de acesso, é legal pelo que o Silvino falou, né? Que hoje em dia também facilita para o pessoal, na verdade, o Silvino não falou, mas facilita para o pessoal ter uma chance de começar com novas coisas. Por exemplo, quem imaginaria que a gente poderia ter um podcast no Spotify, como a gente tem agora, entendeu? Ou então tem pessoas que fazem música, que querem divulgar o trabalho deles, eles podem colocar também no Spotify de graça para facilitar a divulgação. Então, isso ajuda não só o usuário a ter acesso, como também ajuda o produtor a levar até o usuário, né? A de fazer a divulgação do trabalho dele quando é um produtor mais independente. Que é muito show. E vai parecer que eu tô fazendo propaganda da Amazon, mas eu só tô um pouco. A Amazon Prime, por exemplo, eles dão meio que 2 serviços de streaming, né? Quando você assina a Prime deles, que eles te dão o de música e o de séries. Então, cada vez mais se torna mais fácil de você ter acesso a isso. Por exemplo, eu conheço amigos que assinavam Netflix e Spotify, daí eles falaram, não quero gastar tanto, eu vou pagar a Amazon aqui, eu vou ter um acesso um pouco aos dois. Então, quanto mais está crescendo esse mercado, está tendo mais opções, o pessoal está podendo escolher por preço, por variedade, por vontade de gastar. Querendo ou não, as coisas da variedade, só explicando um pouquinho da parte mais burocrática do serviço de streaming. Se eu tiver um serviço de streaming, por exemplo, e eu quiser botar o último filme dos Vingadores, eu tenho que pagar uma fortuna para ter direito a transmitir aquele filme. Então, querendo ou não, a não ser que você recorra à pirataria, você tem que ter você tem que ter alguma forma honesta de assistir aquilo ali, se você quiser assistir, no caso, né? Aí, por exemplo, Netflix tem acesso a... Se eu não me engano, botando o filme dos Vingadores aqui como exemplo, se eu não me engano, o Netflix tem acesso aos Vingadores 1, Capitão América, alguns Homem de Ferro, não sei se tem todos. A Amazon, por exemplo, a Amazon Prime, no caso o Prime Video, tem acesso aos últimos Vingadores.
Então você vê que tem um lag aí. Às vezes vai ter uma interseção, às vezes você pagando pelo Netflix e o Prime você vai ter o mesmo filme, a mesma série nas duas, mas a grande maioria das vezes não. Então por isso que tem essa competição tão grande. Um exemplo mesmo disso aí é, por exemplo, o Ismael falou do Avatar, né, que ele estava assistindo, ele falou no começo do nosso podcast, e a segunda versão do Avatar, né, que é a Lenda de Korra, tem tanto na Netflix quanto na Amazon. Então, é isso aí que falou. Às vezes você tá pagando e tem até o mesmo produto em duas plataformas diferentes. Como é que se chama? Inclusive, eu acho que, não sei se vocês ainda querem falar mais um pouco sobre isso em específico, mas a gente podia conversar também sobre o que é que vocês acham de que fez surgir os streaming, como era antigamente, o que é que fez essa mudança acontecer, na opinião de vocês. Eu acho que, tipo, o que fez essa mudança repentina de existência de locadora, pay-per-view e tudo mais, você alugar filme, porque antes era locadora física, né? Aí com a TV a cabo surgiu o pay-per-view, né? Que você pagava pelo filme ou o produto que você ia consumir, apenas o produto. Aí depois surgiu o streaming. Eu acho que é justamente essa liberdade que permite. Por exemplo, eu quero olhar o catálogo e escolher alguma coisa aleatória que eu não tenho ideia. Que eu posso me apaixonar depois de ler a sinopse ou alguma coisa. E eu quero ter muito mais opções do que eu ter que ficar comprando filme. Eu posso assistir o começo de um filme, não gostei, vou ver outro aqui, entendeu? Ou de uma série, enfim. Eu acho que essa liberdade que permitiu começar isso e evoluir. Isso é bem verdade mesmo, viu? Porque eu lembro há muito tempo atrás, na época das locadoras presenciais, né? Você ia alugar um filme, você pagava, sei lá, não lembro mais quanto era, mas era em média tipo 10, 15 reais, sei lá, o aluguel de um filme pra você assistir em casa. E se você não gostasse, era bad até umas horas, porque você pagou 15 reais pra ver um filme e foi ruim. Enquanto isso, no pacote de streaming, exatamente por aquilo que o Silvino tinha falado há muito tempo atrás no podcast, você paga por tudo. Então, independente de você estar vendo ou não, já tá ali liberado. Então, se você for ver e achar ruim, tanto faz, você não perdeu nada, entendeu? E já aconteceu comigo, pelo menos, deve estar acontecendo com vocês também, de eu achar muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar a existência, eu resolvi assistir porque eu achei bonitinha a foto, sei lá, então a sinopse, e achei muito bom. Sim, sim. É tipo, a gente vê o começo, né? Falando do começo, a própria Netflix, que é a maior atualmente, ela começou com um serviço de compra de DVD. Entrega de DVD. Entrega de DVD. Você pedia o DVD e o DVD chegava na sua casa. E foi se adaptando ao mundo, hoje em dia. Hoje em dia você vê, eu lembro quando eu tenho duas irmãs, né? Quando a gente queria assistir algum filme, alguma coisa assim, e a família toda pra locadora. Meu pai alugava o filme que ele queria assistir, minha mãe alugava o filme, eu alugava o Pokémon, eu só sabia assistir Pokémon, sempre o mesmo DVD, Pokémon 2000. Minhas irmãs alugavam as coisas dela, chegava em casa, todo mundo assistia naquela semana, devolvia. Aí na próxima semana ia lá, alugava outros 5 filmes, 4, porque eu sempre era a mesma coisa. Chegava, assistia na semana e devolvia. E tome-lhe dinheiro. E precisava você sair de casa, se deslocar. Hoje em dia não, se eu quiser assistir uma coisa nova, eu sento aqui na minha cadeira, deito na minha rede e dou play no Netflix. E tu... bem mais rápida. Tu falou isso aí de quando a família alugar filmes e tá na locadora. É bem provável que, tipo, vamos supor que vocês alugassem 8 filmes. O preço desses 8 filmes alugados seria bem mais caro do que a assinatura da Netflix ou de outros serviços de streaming. Com certeza. Com certeza. E fora que apenas com essa assinatura do serviço vocês conseguiram assistir todos os filmes que, no caso, vocês iriam alugar. Pokémon, tudo na Netflix aí pra ti. Pois é. E a gente dá pra ver por isso, né, que a Netflix desde o começo já tava tentando trazer uma facilidade ali, né, que eles já estavam
pegando o sistema de locadora e fazendo entregar em casa, para a pessoa pelo menos perder a parte de sair de casa, que já era uma coisa ruim. Aí depois, com o advento da internet, né, e de tudo, de toda essa facilidade que a gente está tendo ultimamente com a rede de computadores, eles tiveram essa ideia, né, de botar online total. Então, eu acho legal isso. Acho que quanto mais facilidade para mim, melhor. E é uma facilidade tão grande que eu lembro, antes da quarentena, eu ia para a UES, eu moro longe da faculdade. Aí quando eu ia, era um período, uma demora grande. O que eu fazia? Eu baixava a série na própria Netflix, na plataforma deles, baixava uma série que eu queria assistir e assistia um episódio ou outro, enquanto eu tava no deslocamento. Ou seja, é uma facilidade imensa, se liga? Coisa que eu nunca poderia fazer alguns anos atrás. Não ia andar com a TV tubão, um aparelho de DVD e uma fonte, se liga? Pra dar energia pros dois e ficar assistindo. Não rola. Hoje em dia não, eu posso assistir no meu celular, eu posso assistir na televisão da sala com a minha família, eu posso assistir... Enfim, é um comodismo muito maior as plataformas hoje em dia, que trouxeram hoje em dia. Então, pessoal, mesmo com esse advento das tecnologias dos serviços de streaming, vocês acreditam que o cinema pode chegar à falência, não hoje, mas, sei lá, futuramente? Porque, por exemplo, segundo um órgão americano, que foi o Motion Picture, em 2018, o cinema teve um lucro recorde mundialmente. 96,8 bilhões em todo o mundo, e desses quase 97 bilhões, mais de 40 bilhões foram apenas em bilheteria. Queria saber de vocês o que é que vocês acham sobre isso. Se, sei lá, daqui a uma década, 2 décadas, porque a tendência é que mais pessoas tenham acesso à internet, né? E com isso as pessoas parem de consumir o cinema. Uma problemática envolvendo isso que a gente sabe é no nosso país, que hoje existe essa discussão de que a meia entrada possa deixar de existir. Eu acho que mais do que o negócio do problema na meia entrada, a gente tem uma coisa muito importante agora que eu acho que vai provavelmente, se não ser o fim, vai dar diversos desafios para o cinema, que é o coronavírus, né? Porque a gente sabe que ir para o cinema, ir para uma sala fechada, com ar-condicionado, todo mundo entre aspas juntinho, assistindo o filme, e provavelmente a gente não vai ter, depois do coronavírus, a maioria das pessoas, eu imagino, não vão se sentir muito confortáveis, pelo menos a princípio, ninguém sabe no futuro mesmo, né? Mas pelo menos a princípio vai ter muita coragem de entrar na sala de cinema para assistir coisas. Então eu acho que a indústria do cinema ela acaba que ela vai sofrer uma baixa muito grande daqui para frente, ou ela vai ter que mudar bastante no método dela de funcionamento. E a gente pode ver isso desde que começou todo esse negócio de quarentena, não sei o quê. Eu não tenho os números aqui, mas eu li algumas notícias sobre que o uso da Netflix aumentou muito na época de quarentena. Inclusive, se eu não me engano, isso deu até um aumento nas ações deles. Se alguém tiver os números, porque eu realmente não tenho. E eu acho que esse negócio do coronavírus vai sim ser um grande empecilho para o cinema. Pode ser que não seja o fim do cinema, mas no causar mudanças eu imagino que vá. Pois é, o falecimento, como o Ismael perguntou, eu acredito que não. É uma indústria muito grande, muito bem estruturada, tem uma base muito grande, muito antiga, mas você vê, por exemplo, que já tem tido uma relativa queda. A premiação Oscar, talvez a maior premiação ou a mais conhecida premiação de filmes, antes exigia, para um filme ser premiado, que tivesse sido exibido em cinema. Hoje em dia, a Netflix está concorrendo com outro filme em Oscar. E eu digo a Netflix, produção da Netflix, que não foi passada em cinema. Ou seja, você vê uma adaptação. Alguns anos atrás, teve uma briga quanto a isso.
que o Netflix tinha produzido um filme, todo mundo estava dizendo que era merecido a premiação do Oscar, só que a indústria não queria aceitar, a indústria de filmes, de cinema, do Oscar, não queria aceitar e não aceitou. Só que hoje em dia, fazendo conteúdo vasculado também, devido ao Covid, está saindo menos filmes do cinema, tem cinema fechando, tem shopping que não abre. Então, querendo ou não, vai tendo uma mudança. Eu acho que, quem sabe, no futuro, eles cheguem no pé de igualdade, o serviço de streaming e os cinemas, mas eu acho que fale não fale. A gente compara também, por exemplo, com rádio. Rádio é uma forma de comunicação. É um meio de comunicação antigo pra caramba. Primeiro. Exatamente. E tipo, é uma coisa bem mais, botando entre aspas, simples. Não querendo diminuir, mas você vê que tem uma simplicidade maior. A gente pode dizer que é o meio de comunicação mais democrático, assim. Uhum. E ainda assim, mesmo com toda esse avanço tecnológico, essas mega produções, o rádio continua vivo. Entendeu? Então você vê que para falir um meio de comunicação é difícil. Ainda mais quando está bem estruturado como o cinema ou a televisão, por exemplo. Se tiver mais alguma coisa aí para comentar. Eu acho que vale ressaltar, mesmo com toda essa democratização do acesso a novos filmes, a novas culturas de outros países, através dos serviços de streaming, seja por meio dos filmes, séries, como também de músicas, etc. Vale ressaltar que ainda 1/4 da população brasileira não tem acesso à internet. Como é que vocês acham que essas pessoas poderiam ser incluídas nesse meio? Pois é, a gente pode ver esse problema em relação a muitas coisas, né? Como, por exemplo, a gente já discutiu aqui sobre a AD, que isso também causa problemas no EAD. E eu acho que isso é um problema não só do Brasil, né? Alguns outros países também têm esse problema, mas principalmente o Brasil, e que é nosso ambiente, né? E tem muita gente ainda sem condições. Mas eu acho que isso está melhorando com o tempo, e que eventualmente esse não vai ser mais um problema. Porque há muito tempo atrás, só ter internet de forma geral era uma coisa rara. E se a gente for ver 1/4 da população não tendo, ainda é muito, mas é bem menos, é bem mais do que a gente já chegou a ter um dia. Então, eu acho que isso vai acabar. A gente vai chegar num ponto que a maioria já é, mas a grande parte da população, incluindo esses 1/4 que faltam, vão ter esse acesso. Porque, como a gente pôde ver problemas em relação a, por exemplo, o Enem, que não estava complicado de ser feito, porque algumas pessoas não iam ter acesso a fazer ele de forma online, eu acho que vai chegar assim num ponto que a internet vai acabar sendo alguma coisa que tem que ser provida pelo governo, até para as pessoas terem acesso a algumas coisas, no sentido de educação mesmo. Então, eu acho que, eventualmente, isso não vai ser mais um problema, pelo menos na minha opinião. Hoje em dia ainda é um limitador, né? Sim. Querendo ou não, parte da população não tem internet, e para você assistir um serviço de streaming, você precisa ter internet. Não é algo tipo, é bom que você tenha internet. Não, você precisa. Você precisa estar baixando dado, você está enviando dados também. Mas eu concordo com o Vasconcelos, que eu acho que no futuro, pelo menos na minha cabeça, menos pessoas não terem acesso, ser algo, quem sabe, até universal. Tem planos aí lá fora, lá nos Estados Unidos, da galera de alguns daqui a muitos anos botar uma internet globalizada, uma internet global para todo mundo de forma gratuita. Então, quem sabe aí no futuro mega distante, não seja nem algo local e sim algo mundial. Eu acho que isso é um problema agora. É um problema agora, mas é um problema pequeno, mas que no futuro deixa de ser um problema fácil. Vocês têm Vocês têm mais alguma coisa para comentar? Ou a gente pode finalizar aqui? Eu estou feliz e satisfeito. Eu acho por que mim top também. E deu bem mais do que eu esperava. Então é isso, galera. Muito obrigado de novo aí pra quem acompanhou até aqui.
A gente fica muito grato, esse projeto está sendo muito desenvolvido, muito legal. Tem o feedback da galera, principalmente nossos amigos que mandam no privado, o feedback é muito interessante. Eu queria que vocês continuassem mandando esse feedback. Eu queria que vocês acompanhassem também no Instagram, @petcomputacão, sem o C cedilha, com C no lugar do C cedilha. E queria dizer que esse podcast e os outros também vão estar disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, obrigado, pessoal, por ter assistido. Esperamos vocês aqui nos nossos próximos episódios. E é isso, valeu, pessoal. Essa foi a minha primeira participação no podcast, eu gostei bastante da experiência. Obrigado por terem nos escutado até o final. Se inscreva no canal, nos sigam lá no Instagram, como o Antônio falou, petcomputacão, sem o C cedilha. E nos sigam no Spotify, porque depois o podcast estará disponível tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. É isso, obrigado. E é isso, galera. Só para finalizar, muito obrigado pela audiência. Qualquer feedback, mandem pra gente tanto no Instagram quanto nos comentários do YouTube, ou falem com a gente. A grande maioria tem contato com grupos do WhatsApp com a gente. E é isso. Tchau, tchau.